Acabou o caô, o Cruzeirão voltou, o Cruzeirão voltou. Acabou. Ah, que tempo gostoso é esse, que alegria que eu estou sentindo, que ambiente bom, que clima agradável. É assim agora, depois que o nosso Cruzeiro joga, e jogando bem e ganhando, atropelando. O Cruzeiro está de volta, o rei da Copa está de volta, o rei das Copas. Cara, o copeiro está de volta, Cruzeiro cabuloso. O Brasil está todo feliz, o clima do Brasil está gostoso. Eu não estou no Brasil não, mas eu creio que está gostoso. Aliás, não é o Brasil, o mundo todo, que eu acho que eu estou até no Brasil. Por isso que é Cruzeiro sem fronteira. Não tem fronteira para o Cruzeiro, é sem fronteira. Diz aí nos comentários, me fala aí onde que você está, qual estado do Brasil e qual país que você está assistindo esse vídeo. E já compartilha esse vídeo, não esquece, deixa o seu like, senta o dedo no like. E você que acabou de chegar e também está tão feliz com o nosso Cruzeiro, se inscreva, não é inscrito? Se inscreva. A mídia que só criticava o Cruzeiro hoje é só elogio. Ah, que maravilha! Que ambiente gostoso é esse? Bora ver as notícias do nosso Cruzeiro cabuloso. É muito bom ser cruzeirense. É gostoso demais. Tá gostosinho. O Cruzeiro já tinha 2 gols de vantagem contra o Vila Nova, mas Eduardo não quis saber. Entrou no Serra Dourada cheio de vontade. Feliz de ajudar, sabe? Feliz de ajudar o Cruzeiro com os gols, ajudando, jogando ali como volante, como meia. Falei pro mister, onde ele quiser me utilizar ali, eu vou estar à disposição. O Cruzeiro esqueceu o regulamento e foi pra cima do Vila. Kaique e Caio Jorge resolveram testar o goleiro House. 2 defesaças. Caio Jorge ainda teve outra chance cara a cara. E o goleiro colorado cresceu mais uma vez. Matheus Pereira arriscou de longe. E quem tava lá? House, garantindo 0-0 no primeiro tempo. Mas no segundo ele foi traído pelo desvio. Eduardo chutou e Mitkov matou o goleiro do Vila. Cruzeiro 1-0. O Colorado ainda tentou a reação com Júnior Todinho. Aí foi Cássio que caiu para fazer a defesa. Quem estava inspirado mesmo era Eduardo. Apareceu na área e só empurrou para a rede na assistência do Bolacier. E para fechar a vitória, escanteio, Jonathan Jesus marcou de cabeça. Cruzeiro 3-0. Com essa vitória, o Cruzeiro chega a 8 jogos de invencibilidade, numa sequência que soma Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O momento é muito bom, só que não tem tempo para comemorar, já que a maratona de jogos continua nessas 3 competições. O técnico Léo Jardim que tem feito um baita trabalho. Estou completamente jardinizado. Eu tenho sentido o dedo do Jardim já desde a chegada. E se nós analisarmos, vocês levam tudo para o lado da maldade. Eu fico impressionado. O dedo dele no trabalho. Vocês são muito maldosos. Então é o seguinte, quanto tempo tem que estar aí, Valu? 3 meses? Chegou... O primeiro jogo ele dirigiu o Cruzeiro 10 de fevereiro. Março, abril, maio. Chegou em Belo Horizonte dia 8. Pouco mais de 3 meses. Pouco mais de 3 meses. Teve um período do trabalho dele que eu falava, ô Jardim, você também tem que dar uma resposta. Tá aí a resposta. Tá aí a resposta. E por isso eu falo, não dá para considerar que o trabalho dele é só 30%, não. Isso é coisa da cabeça do Valu. Ele faz um trabalho excepcional. E outra coisa, não é só organizar a equipe, não. É organizar a equipe e gestão de pessoas. A gestão. As pessoas do clube, a maneira com a qual ele trata as pessoas e tal. Então ele conseguiu ganhar o grupo, cara. Ele pega o cara, ele não prioriza o principal jogador do elenco do Cruzeiro, que é um fenômeno midiático, e um baita atacante que é o Gabigol. Ele conseguiu incutir na cabeça do Gabigol, que Gabigol, eu vou precisar de você, você será importante pra caramba no processo. O Cruzeiro entrou ontem um pouco diferente, com o Gabigol ao lado do Caio Jorge, ele acabou fazendo
algo que a gente projetou ontem no programa, entre as várias possibilidades, e particularmente seria o ponto de partida que eu teria feito também, colocar o Matheus Pereira ali pelo lado direito, no meio campo, colocar o Christian pelo lado esquerdo. Esse Matheus Pereira que completamente diferente agora com o Leonardo Jardim, principalmente sem a bola, não teria problemas ali para ajudar o Cruzeiro no momento sem a bola. Ontem o Cruzeiro um pouco mais modificado. Com Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge, o time perde um pouco de capacidade de pressionar, de marcar o adversário, mas ganha muito quando tem a bola nos pés. No primeiro tempo, o Vila tentou fazer com física, e é normal que o Vila não aguentasse fazer aquilo tudo durante muito tempo. O Cruzeiro cresce, só que tem também uma mexida fundamental para mim do Leonardo Jardim. Ele tira o Christian do lado esquerdo, em uma posição de meia, e traz o Christian para perto do Romero. Um passe muito importante do Matheus Pereira, que fez um grande jogo ontem, mais um, sem a bola, e com a bola participou dos 3 jogos do Cruzeiro. O William foi muito bem, e aí o Cruzeiro abre caminho e passa, sem dúvidas, a partir do momento que faz o primeiro gol, a controlar o seu destino na partida. Não foi um adversário. Vamos lá, temos a ficha técnica do jogo, a posse de bola 48% Vila Nova, Cruzeiro 52%, finalizações 21-15, no alvo 7-10, muito eficiente, 10 de 5 a 66%, é como se fosse 2 de 3 para facilitar a conta. Então realmente o Cruzeiro com bastante efetividade nas finalizações, grandes chances 4-3, ações da área rival 22-17. Zupac, temos um Cruzeiro, porque assim, o Vila Nova tá muito bem na Série B. E é um time que se defende bem, com uma defesa muito forte. E a gente tava falando até do Palmeiras, aquela coisa de como todo mundo se complicou, o Palmeiras não, o Cruzeiro também não, e era um adversário complicado. Temos um Cruzeiro? Temos um Cruzeiro, assim, o que a gente tem visto nesse trecho da temporada, a gente pode excluir a campanha fraquíssima, né? Foi o adjetivo que eu resolvi escolher, poderia escolher piores. O que o Cruzeiro fez na Copa Sul-Americana, os próprios jogadores falaram em vergonha, os jogadores falaram mesmo, né? A cada derrota, a cada tropeço. O andamento do trabalho do Leonardo Jardim mostra que o papelão que o Cruzeiro fez na Sul-Americana é ponto fora da curva do caminho que esse trabalho vem trilhando. Muito bem no Campeonato Brasileiro, muito bem na Copa do Brasil e da maneira que o Leonardo Jardim queria que esse time jogasse, uma maneira mais competitiva, num primeiro momento, aos poucos, né? Primeiro, a primeira fragilidade da equipe que ele atacou foi o aspecto competitivo, tirando jogadores mais técnicos, colocando gente mais competitiva mesmo, com mais intensidade para jogar, e a partir daí, da primeira resposta que o time deu nesse sentido, ele começou a incrementar mais a parte ofensiva. Sim. Então o Matheus Pereira subiu de rendimento, o Gabigol subiu de rendimento, por aquilo que a gente imaginava que o Cruzeiro brigaria do que no começo da temporada. Coisa que sempre se diz, quando um treinador consegue introduzir uma organização, os jogadores entendem e compram, aqueles jogadores que são nota 7 jogam como nota 8. Aqueles que são nota 8 jogam como nota 8,5, 9. E aqueles jogadores que são medianos, eles se sentem tão seguros e tão confiantes para desempenhar os papéis que são passados a eles, que eles também sobem de produção. Então, se você não tem organização, se essa equipe individualmente não tem segurança para jogar, todo mundo parece pior. E era o que vinha acontecendo com o Cruzeiro. Então, agora eu acho que hoje o torcedor vê o Cruzeiro jogar e encontra a qualidade técnica que ele quis ver imediatamente quando vários jogadores foram contratados. Até alguém que estava falhando e jogando abaixo do seu nível costumeiro, gerando debates até sobre declínio técnico, fim de carreira e tal, que é o Cássio, você percebe que não se fala mais em falhou, tem que ir para o banco, esse tipo de coisa. Então, quando existe organização, todo mundo se sente melhor, mais seguro para jogar, e isso é fundamental, é o que está acontecendo com o Cruzeiro hoje. E o quão importante é aquela entrevista do Pedrinho, né? Quando ele olha para o Leonardo Jardim, ele fala, o Leonardo Jardim vai fazer o que ele acha que deve. Sim. Porque quando chega o Dudu, quando chega o Gabigol, a impressão que a gente tinha é, aqui ninguém vai mexer. Qualquer treinador que chegar aqui vai colocar esses 2 jogadores, eles serão os titulares e não terá muito como você mexer muito na estrutura dessa equipe. Quando ele fala, o Leonardo Jardim está aqui e ele vai fazer o time de maneira como ele acha,
ele começa a ter essa tranquilidade e o time começa a responder. Eu acho que ali é o divisor mesmo de águas do Cruzeiro para a gente ver esse Cruzeiro que estamos vendo agora. Quando ele percebe que ele gastou o dinheiro ou parte do dinheiro errado. Errado, e é o e fala dinheiro também, dele, né? E é o dinheiro dele. Não todo, mas percebeu que ele gastou parte do dinheiro errado e ele chamou alguém para consertar. Sim. Né? E não que o Diniz fosse o culpado, o Diniz não era o culpado, mas o Diniz não conseguiu trabalhar bem no Cruzeiro, nem com o elenco do ano passado, nem com o elenco desse ano. Assim, o elenco desse ano ele teve 4 jogos, né? Vou até tirar da conversa, mas o do ano passado ele não conseguiu trabalhar e veio o Leonardo Jardim, que é um bom treinador, um cara de times equilibrados, e vem transformando o Cruzeiro num time equilibrado. O Cruzeiro não é uma máquina ofensiva, o Cruzeiro não é uma fortaleza defensiva, ele é um time que se tornou primeiro um time competitivo e depois está se tornando um time equilibrado e jogadores vão ganhando. Tipo, o Eduardo, por exemplo, era um cara que estava tentando encontrar o seu espaço. Hoje fez 2 belos gols, importante para ele. O Lucas Silva hoje ficou no banco, mas é um cara que vem fazendo uma boa dupla com o Lucas Romero, ganhando a sua condição. Perdeu o Matheus Henrique machucado, que é um cara muito importante, mas tem Christian e Wanderson, pensando no time titular, não no de hoje, indo bem pelos lados. Então vem todo mundo ganhando e os jogadores vão se recuperando, né? Então é um momento interessante para o Cruzeiro na temporada. Eu quero te ouvir sobre um jogador que sempre vai cair no debate, que é o Gabigol, que ali a gente viu no gol do Eduardo a parede que ele faz. E me chama a atenção alguns elementos do Gabigol 25, que é, não tá dando trabalho, assim, no blá blá blá, a gente tem até uma tela sobre ele, 20 jogos, 15 como titular, 9 gols, 2 assistências, minutos para participar de gol 117, uma assistência diante do Vila Nova. Dá trabalho, assim, de ficar conturbando ali o ambiente, não sei quanto o caso do Dudu serve de modelo. Porque o Gabigol foi pro banco antes do Dudu, até o junto com o Dudu, e ele ficou quietinho. É isso. Ele é hoje reserva ainda no time, o status assim dele é bom ter um exemplo. Aquele exemplo que eu acho melhor não. Mas eu acho muito interessante quando um jogador se coloca num determinado papel que é um pouco abaixo do que ele está acostumado e trabalha para voltar. Me parece que ele está no barco cruzeirense, ele está remando com os outros. E ainda mais quando esse cara é o Gabigol, né? Porque não esperávamos isso dele, né? Isso, um jogador contratado com esse perfil, né? Para representar essa era de maiores investimentos, jogadores de renome. O Cruzeiro aproveitou-se que houve um desgaste irreversível no relacionamento entre o Gabriel e o lugar onde ele era ídolo. Ídolo. Você falava no Gabriel e no Zico, não é pouca coisa. E ele quis ir embora. Quis e foi, né? E escolheu o Cruzeiro. Uma oportunidade para todo mundo aí para ser feliz. E o Gabriel é um jogador às vezes impulsivo, às vezes ele toma decisões que a gente critica e assim, faz parte, né? Só que ele tem vivência. E ou o episódio com o Dudu serviu de alerta e um ensinamento, ou a cabeça dele já estava diferente para esse novo momento de carreira em um outro clube, no qual ele tem que conquistar a torcida, e para fazer isso ele precisa se entrosar com seus companheiros, ele precisa se dar bem com o seu treinador, ele precisa ter a confiança desse treinador, o treinador já mudou, né? Então, não existe prejuízo individual quando há sucesso coletivo. Ele sabe que para ele ser ídolo, fazer um monte de gols, ganhar troféus, fazer gol em jogo decisivo como ele fez durante praticamente todo o seu período no Flamengo, o time precisa funcionar. O time tem que olhar para ele como o jogador que vai decidir e não como o jogador que vai salvar todo mundo com a sua capacidade individual, mesmo porque ele também precisa recuperar o seu melhor nível técnico. Ei, maravilha! Eu não sei aonde que esse povo vive, mas eu só sei que a atmosfera do mundo melhora quando o Cruzeiro joga. É isso aí. Sabe como? Vou te dar um exemplo. Por que o Gabigol, sabe como que ele conquista a torcida? Dessa forma que ele está fazendo aí, ó. Não reclama porque está no banco e quando entra mostra serviço. É isso aí. Planeta que vocês vivem, meu amigo. Ha! Não existe crise no Cruzeiro, beleza? Cruzeiro é muito bom. E a atmosfera do mundo? Olha, atmosfera leve, tranquilo, alegria, muita alegria quando o Cruzeiro joga e vence bom, e vence gostoso. É isso aí. Deixa nos comentários aí, meus amigos. Deixa o seu like e também se inscreva no nosso canal e compartilhe. Até o próximo vídeo. Que Papai do Céu abençoe vocês e fiquem com o cabuloso. Fui!